Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês como que estão os meus desafios de leitura pro ano de 2022. Então, como já passou, né, 6 meses do ano, a gente é bom dar uma revisada, né, nos desafios que a gente bola pra ver se tá dando certo, se a gente tá conseguindo alcançar, sabe? Aquelas coisas básicas, né? O mínimo que eu tenho que fazer, né? Então, basicamente, no começo do ano, eu fiz 5 desafios de leitura pra mim. Só que, apesar de parecer, não são tão fáceis, porque são só 5, mas são 5 difíceis. Vou deixar aqui linkado tanto o vídeo que eu falo sobre 4 desafios com mais intensidade, e daí o outro vídeo, que é o desafio da minha TBR Zero, que também é um dos meus desafios. Então tá, vamos lá. O primeiro que eu queria é o que eu faço, acho que já faz uns 5 anos, 6, que é de ler 100 livros no ano. Normalmente eu consigo fazer esse desafio com uma certa correria no mês de dezembro. Daí sempre sobra assim 20 livros para ler em dezembro. Então é meio complexo, é meio complexo. Porém, esse ano, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é por conta do canal, eu acho que também canal e o Instagram estão ajudando bastante com que eu fique motivada a ler mais. E tem uma coisa também, eu tô cada vez mais atenta ao que eu gosto de ler. Então, pra mim é muito mais fácil achar alguma coisa que eu gosto de ler agora. Então, assim, se eu tô afim de ler algum livro, assim, algum tipo de livro, é mais fácil pra eu achar, porque eu já tô mais em contato com a comunidade literária. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante. Até o final do mês de junho de 2022, eu já tinha lido 55 livros. Então, assim, isso nunca aconteceu. Em toda a história da minha vida inteira, isso nunca tinha acontecido. E eu, apesar de em março e abril eu não ter lido tanto, eu tô aqui com meus bullet journals pra acompanhar, tá? Apesar de em março e abril eu não ter lido tanto, o fato de que em fevereiro eu li 10 livros, em janeiro eu li 8, março foram 5, abril foram 5, maio foram 9 e em junho foram 18. Então, assim, é muito louco isso, que a gente vai juntando, né? Tem meses que foi assim, bem na média, e tem outros que foram, nossa, gigante. Quando que eu li 18 livros em um mês, assim, na minha vida? Talvez só, assim, em meses de dezembro, quando eu tava querendo muito completar esse meu desafio de ler 100 livros no ano. O meu segundo desafio era ler 10 livros do desafio de leitura da Rory Gilmore. Gente, quantas vezes eu vou ter que falar desse desafio aqui dentro, nesse canal, no Instagram? E assim, vou ter que prometer pra vocês que vai sair o conteúdo sobre esse desafio. Mas é que vocês têm que entender o seguinte, eu, apesar de ter criado minhas redes literárias pra falar desse desafio, eu não consigo sentar e gravar um vídeo sobre isso, não consigo sentar e fazer um post sobre isso, porque é muito complexo pra mim. Tem vários pontos que eu quero falar e eu tenho que sentar um dia e fazer, tipo assim, um dia de gravação só sobre vídeos do desafio da Rory Gilmore. Mas, enfim, bem por cima, o que é o desafio de leitura da Rory Gilmore? Existe uma série que é a Gilmore Girls, que lançou lá no começo dos anos 2000, e uma das personagens principais era a Rory, e ela era uma pessoa assim muito estudiosa, assim, que gostava muito de ler. E daí acabou que fãs da série fizeram um compilado de todos os livros que ela leu na série. E eu acho muito legal, porque são 300 e poucos livros e vários gêneros diferentes, vários tipos de conteúdo diferentes. E eu acho que isso que me faz querer ainda completar esse desafio, porque eu comecei a fazer ele quando eu tinha 15 anos, quase 10 anos atrás. E eu acho que ele ainda faz sentido pra mim, porque muitos autores eu conheci por conta desse desafio, muitos gêneros literários eu comecei a me interessar mais por conta desse desafio. Alguns dos meus livros favoritos da minha vida toda vieram por conta desse desafio. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande e eu quero continuar. E eu tinha bolado, assim, de uma forma bem simples, ler 10 livros, né, no ano de 2022. Então, no ano de 2022, até agora, eu tô falando só até o final de junho, tá? Apesar de estar gravando esse vídeo em julho e ele sair em julho. Eu só tinha lido um, que é Demônio da Cidade Branca. E, infelizmente, foi um livro que eu não gostei.
Então é complicado. Eu tenho aqui vários livros do desafio, eu só não li ainda. Eu só não li. Mas eu tô bem animada pra ler. E agora eu tenho livros que eu quero muito ler, que são do desafio. Eu só não peguei pra ler ainda. Um terceiro desafio era ler 15 livros do meu desafio de 25 antes dos 25. E assim, eu comecei 2022 com essa lista, que eu tinha feito há mais ou menos um ano. Eu bolei a lista dos 25 livros pra ler antes dos 25. Eu soltei, né, aqui no YouTube, eu acho que foi dia 14 de agosto do ano passado. E foi proposital essa data, porque ia me dar mais ou menos um ano e meio até eu conseguir completar esse desafio. E assim, ler 25 livros em um ano e meio, pra quem tenta ler, pelo menos, né, 100 livros no ano, não é difícil. O problema foi a falta de organização, porque eu falei que eu ia ler 25 livros e eu quis muito colocar esses 25 livros, só que dos 25 livros que eu coloquei, eu não tinha quase nenhum, eu tinha 2. Então, assim, eu tive um percalço aí que eu tive que comprar e acaba que demora, né, pra você adquirir a questão financeira, né, porque você quer comprar outros livros, tem outras coisas que você tá com mais vontade de ler. Então, assim, foi, assim, meio complicado. Mas, assim, até agora, até o final de junho, aconteceu que eu já tinha lido 10 livros do desafio dos 25 antes dos 25. Parece positivo, mas não é. Porque isso quer dizer que faltam 15 livros pra ler em 6 meses, basicamente. Mas, enfim. E daí, só que o que aconteceu, né? Desses 10 livros que eu já li, um deles eu já tinha lido ano passado. Então, tecnicamente, no ano de 2022, eu só li 9, por enquanto. Dentro da lista dos 25 livros antes dos 25, eu tenho 5 categorias e cada categoria tem 5 livros. Eu tenho aqui a minha categoria de nacional, que até agora falta Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que eu ainda não tenho esse livro. Eu tenho uma categoria do desafio de leitura do Rory Gilmore, que até agora eu não li A Casa dos Espíritos, An American Tragedy e A Morte de um Caixeiro Viajante, que esse último eu também não tenho. Daí, só que A Casa dos Espíritos eu coloquei na minha TBR do mês de julho, então se tudo der certo eu vou ler agora. Tem a categoria de ficção científica, que até agora eu não li A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, porque também não tenho ele. Fundação eu estou lendo agora em julho, e Despertar eu comprei agora na Prime Day, então estamos indo. Dos clássicos, esse daqui eu achei que ia ser mais bem sucedido, mas não estou sendo. Ana Karenina, tô lendo desde janeiro, não cheguei na metade. Frankenstein, tá na minha TBR do mês de julho. 100 Anos de Solidão, eu vou pegar emprestado do Gui, só que eu preciso que ele termine de ler primeiro. E Senhor dos Anéis, eu peguei e comprei o box agora na Prime Day e tá pra chegar. O clássico tá um pouco mais arrastado do que eu gostaria, mas tá indo. E a última categoria que falta é a de não ficção. E dessa categoria, faltam quase todos os livros, que eu só li um, né? Faltam Vozes de Chernobyl, Memórias da Plantação, Holocausto Brasileiro e As Bruxas. E para esses 4 livros, eu bolei uma estratégia, que é o seguinte. Como eles são 4 livros de não ficção, dá pra você ler um capítulo agora e um capítulo daqui a um mês, que não vai ser tão assim perdido, porque é meio que a história tá meio que contida ali em cada capítulo, tem um núcleo da história, né? Em todos esses livros. E o que eu fiz? Para esses 4 livros eu fiz uma separação, mais ou menos assim uma questão de páginas, meio que uma questão assim também de quantos capítulos eu conseguiria ler em um mês. E agora, para os últimos 6 meses do ano, eu vou ler esses livros meio que picotadinho. Então, assim, vocês viram que eu acabei adquirindo vários, né, dos livros, agora esse mês, ou super recentemente. Então, por conta disso, o desafio acabou que ficou mais agora pro final do ano. Vai ficar uma coisa assim, um pouco mais corrida pra mim, mas também é algo que não deu pra fazer antes, sabe? E tá tudo bem, é um desafio. Ninguém vai morrer se não fizer. Outro desafio que eu queria, que eu bolei no começo do ano, que era terminar séries começadas em 2021. Esse daqui é um desafio, assim, bem tranquilo, é um desafio, assim, bem
aleatório, porque é o seguinte, eu não tô nem me cobrando muito com esse desafio, porque eu comecei várias séries em 2021, agora eu já terminei 2 até agora. Eu acho que eu tinha bolado mais ou menos 5 séries, que era Trono de Vidro, a trilogia da Herdeira da Rebelde do Deserto, daí tem ali os livros da Sabaa Tahir, ali do... Como que é o nome? Uma Chama Entre as Cinzas, é isso? Daí tinha outra série que era do A Sombra do Vento, e... acho que era mais ou menos isso, assim, eram essas as séries que eu tava pensando. Só que é o seguinte, 2 eu já finalizei, eu não vou colocar Sombra de Vidro, Sombra do Vento pra ler assim rápido. Eu acho que os livros do Zafon eu não queria que fosse uma leitura apressada, sabe? E Chama Entre Cinzas, eu tô sentindo que eu vou ter que reler o primeiro pra daí continuar. Então, assim, esse desafio eu meio que me perdi ali, já não tá fazendo mais sentido, sabe? E daí, por fim, o último desafio, que é o desafio que rendeu um vídeo só pra ele, que é o desafio da TBR Zero. O que é, na minha concepção, esse desafio? Não quer dizer que eu vou parar de comprar livros, não quer dizer que eu quero diminuir a quantidade de livros da estante, quer dizer apenas que eu não quero que livros fiquem empacados na minha estante por muito tempo, porque era um hábito meu comprar livros que eu queria muito e nunca ler. Então, eu quero parar com isso, por isso que eu fiz... eu pensei nesse desafio para 2022. Era algo que eu também tinha feito ano passado, mas eu pensei nele, sim, em fazer esse desafio ano passado, meio que de última hora, não me organizei, foi uma coisa assim que não deu muito certo. Mas para 2022 eu acho que eu me organizei melhor e eu fiz de uma forma que faz mais sentido para mim, porque eu comecei o ano de 2022 com 35 livros não lidos aqui dentro da minha casa, que são meus. Meu objetivo era ler eles até o final do ano, o que faz sentido pra mim, porque eu acho que entre todos os desafios, eu acho que o da TBR Zero e dos 100 livros ao ano são os que fazem mais sentido pra mim, são os que ressoam melhor. E até o final de junho eu tinha lido 16 livros dos 35. Só que, só pro mês de julho, eu acho que eu já coloquei uns 4, 5 livros do desafio. E isso é muito bom, porque na verdade tem uma média ali de mais ou menos uns 3 livros por mês que eu tenho que ler desse desafio. Então eu tô conseguindo fazer ele, é o desafio que eu tô, assim, bem orgulhosa de estar conseguindo fazer, porque ano passado não deu certo. Mas esse ano eu tô achando que vai dar bem boa. Resumindo, o que a gente tirou desse vídeo? Tá indo super bem, na medida do possível. Tô conseguindo ler bem, uma quantidade bem boa por mês, e os livros que eu tô lendo estão sendo bons. O da TBR Zero tá indo super bem, tá fluindo muito bem, e eu vou continuar com esse desafio pros próximos anos, porque é algo que faz muito sentido pra mim, que eu acho. E assim, eu acho que faz sentido pra todo leitor, né? Quando a gente compra um livro, a gente quer ler logo, né? Mas enfim, e daí o de séries basicamente tá abandonado, e eu acho que não vou ler mesmo. O dos 25 antes dos 25, eu deixei, assim, pros 45 do último tempo. Mas eu vou correr porque eu quero. Isso daqui é uma questão, assim, de honra pra mim. E, por fim, aquele outro desafio, né, do desafio da Rory Gilmore, foi por questão, assim, de falta de planejamento mesmo. Acabou que ficou pro segundo semestre, até porque eu não tinha tantos livros quanto eu imaginava do desafio aqui em casa sem ler. Então, foi aquele, opa, eu achei que eu tinha pensado em uma coisa boa, só que não foi tão inteligente, porque faltou planejamento ali quando eu tava fazendo. Mas, gente, é isso. Quero saber, você faz metas no começo do ano? Se você faz, você tá conseguindo cumprir? É uma coisa assim, importante, né? Tipo, eu acho que é legal fazer esses vídeos que também me faz repensar, assim, pro ano que vem, tá? O que faz sentido pra mim? Que tipo de meta é interessante, é inteligente de eu fazer? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!